Bom, então nós já discutimos quais são as possíveis fontes dessa insegurança que muitos de vocês podem estar sentindo em relação à atuação futura como professores docentes. Nós já vimos que muito disso pode estar relacionado com a estrutura e como os cursos de graduação têm sido organizados, e isso interfere diretamente na sensação que nós temos em relação a esse momento que se inicia. Mas e aí, independente disso, dos problemas que nós temos em relação à nossa formação, ao curso que a gente está fazendo, nós temos a formatura em vista, certo? Formei. E agora? Eu posso dizer que eu estou pronto para atuar como docente? Essas perguntas não querem calar, né, gente? Elas realmente direcionam a nossa discussão nessa primeira semana de trabalho. Estou apto, a graduação que eu vou fazer vai ser suficiente para enfrentar os desafios que a profissão exige? Nós temos uma contradição muito evidente para a gente nesse momento. Nós temos a formação acadêmica que a gente tem de um lado, nós temos a prática pedagógica em sala de aula do outro, né? Nós temos uma formação que nós já vimos, já discutimos bastante sobre quais são as fragilidades dessas formações acadêmicas em licenciatura, né? E por outro lado, nós temos uma prática que precisa ser bem feita dentro da sala de aula. Então, independente da formação que eu tive, agora eu sou professora de biologia, certo? E eu, como educador, eu, como professor de biologia, eu tenho um papel essencial na mudança da sociedade, porque eu sou o professor, eu tenho conhecimento. É esse o pensamento que vocês têm. Porque um professor, ele está trabalhando na educação, mas ele está trabalhando com a educação porque ele tem uma coisa, essa coisa é o conhecimento. O conhecimento não é acesso à informação, não é sabedoria. Você ter conhecimento vai além de saber um monte de coisa. Conhecer vai além de ter memorizado, decorado um monte de processo. O conhecimento vai muito além disso. Um processo que realmente altera o nosso comportamento, afeta a nossa sociedade de uma forma direta. Então, o professor que tem o conhecimento, ele tem um papel essencial nas mudanças. Que sociedade nós queremos ter? Que perfil de pessoas nós queremos formar? E isso tudo vai tocar diretamente na atuação do professor de biologia, certo? Nós temos uma formação inicial com deficiências, ok. Mas como que a gente vai fazer então para inovar o nosso trabalho enquanto docente e para contextualizar? Eu posso dar aula no interior do Acre, no norte de Minas, numa cidade urbanizada, num grande centro urbano. Como que eu vou contextualizar tudo isso que eu aprendi de acordo com esse lugar, com essas pessoas, com essa instituição que eu estarei trabalhando? Isso é simples? Isso não é simples. É por isso que eu estou fazendo esse monte de perguntas para vocês, porque eu quero estabelecer aqui o início de uma cultura, a cultura da reflexão. Nós só vamos ter as respostas para essas perguntas quando a gente aprender a refletir sobre os nossos próprios atos como profissionais. Então, a cultura da reflexão ela é muito importante nesse momento, porque ela faz com que você esteja constantemente aprimorando a sua prática. Se você nunca refletir sobre o que você faz na sala de aula, você nunca vai poder aprimorar. Você tem que estar sempre se questionando. Essa estratégia que eu utilizei foi adequada? Isso foi bom? Os alunos aprenderam de fato? Teve um aprendizado significativo? Foi motivadora? Se você não questionar isso, você vai continuar sempre fazendo a mesma coisa e você vai estar se enganando, pensando que você está fazendo o melhor para você e para os alunos, quando na verdade alguns ajustes são sempre, sempre necessários. Essa cultura de reflexão faz com que constantemente a gente melhore a nossa prática. Olha só, o início da jornada como professor de ciências e biologia, ela é marcado pelo uso do conhecimento científico, pelo uso de estratégias didáticas e pelo uso de tecnologias educacionais. Eu tenho domínio para usar tudo isso? Não é só saber biologia, é saber articular todas essas habilidades na sala de aula para poder fazer meu trabalho como docente. Eu tenho esse domínio?
Bom, essa é uma questão, né? Vocês podem estar se respondendo para vocês mesmos, nossa, mas a Sara está pegando pesado, eu estou me sentindo muito pressionada nessa disciplina. Mas não se sintam pressionados, mas se sintam reflexivos. Eu trouxe uma descrição, um conceito que Seixas e colaboradores colocou que eu achei muito legal. Veja só, a formação docente pode ser vista como um quebra-cabeças nunca finalizado, cujos limites encontram-se permanentemente abertos. Se você respondeu que você não tem o domínio do conhecimento científico total, de todas as estratégias didáticas total e todas as tecnologias educacionais, se você responder não tem problema. Isso é um aspecto muito marcante da formação de um professor, seja de biologia, seja de outra matéria. Porque, como o Seixas disse, a nossa formação é como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai montando ao longo da nossa prática. Não significa que você vai formar agora, no próximo semestre, ou assim que possível, e você vai ter dominado e esgotado completamente tudo que se pode saber sobre dar aulas de biologia, trabalhar como docente, educador de biologia. Não pense assim. O nosso quebra-cabeça ele é montado ao longo do tempo. Ele demanda que haja um ambiente de contradição dentro de nós, para a gente ver que aquilo que a gente sabe talvez precisa ser melhorado. Se não tiver essa contradição, esse contraste, talvez a gente estaciona e acha que a gente já sabe tudo e não temos mais nada para aprender. Mas não é assim, a gente vai montando o nosso quebra-cabeça à medida que a gente vai tendo a prática, a gente vai tendo contato com os alunos, que a gente vai enfrentando os desafios na sala de aula, certo? Outro aspecto que Seixas traz, os limites desse quebra-cabeça encontram-se permanentemente abertos, não tem fim. A formação pedagógica, a formação docente, a formação do professor, ela é eterna. Você vai ser um eterno estudante, como aquela música, Coração de Estudante. Temos que ter essa alma, esse espírito de estudante, porque se a gente encerra esse desejo de aprender, se a gente encerra, a gente acha que esgotou tudo que se tem para aprender, a gente está praticamente morto. Se a gente acha que já sabe tudo, o que tem para aprender? Agora pense, um professor que acha que sabe tudo, como que ele vai ensinar os alunos a aprenderem? Porque o primeiro aspecto para se aprender é querer saber alguma coisa. Logicamente, então você não tem que saber aquilo, porque você quer saber aquilo, então você tem que antes não saber aquilo. Então, você precisa desenvolver esse espírito investigativo, o espírito do professor pesquisador, o espírito do professor questionador, que não se vê como uma obra de arte pronta e acabada, e se como uma pessoa que está em constante processo de aprimoramento da sua prática. Não há limites, os limites estão sempre abertos. Estamos sempre abertos para aprender, principalmente nós que somos educadores, que somos professores. E para isso, pessoal, nós temos os cursos de formação continuada. Depois que vocês encerrarem o curso, tiverem o grau de vocês de professores de biologia, vocês devem procurar fazer cursos de formação continuada, que são os cursos que a gente faz depois que a gente já formou, para aprimorar nossa prática, para continuar o questionamento, para a gente não se encerrar, não esgotar tudo que a gente já sabe e achar que está tudo pronto. A gente faz esses cursos para a gente poder aprimorar nossa prática cada vez mais. No entanto, não é apenas formei, estou trabalhando numa escola, vou fazer uma série de cursinhos aqui, ó. Tem 50 cursos de formação continuada que eu já fiz aqui. Se eu não aplicar isso para o meu cotidiano, a formação continuada, os cursos que vocês vão fazer, que eu quero muito que vocês façam, por favor, façam, não pode estar à margem da realidade do seu contexto de trabalho, do contexto da sua escola. A aprendizagem ela deve estar no centro de todo o seu trabalho docente, a aprendizagem dos estudantes e seu, obviamente, né? Mas você trabalha ensinando os alunos, fazendo com que eles aprendam biologia, ciências. Isso deve estar no centro. Você tem que fazer os cursos de formação continuada e considerar 4 aspectos aqui. Um deles é a organização em situações concretas de insucesso escolar. Quando você começar a dar aula, você vai ver que você vai aplicar determinadas técnicas e elas não vão funcionar. Isso que a gente chama de insucesso escolar.
você vai perceber que nem tudo que você ensinar, os alunos vão aprender. E aí você vai começar a ter um monte de pulga atrás da sua orelha, que vai fazer você se questionar assim, mas eu fiz tudo, eu fui uma boa aluna quando eu fiz o curso de graduação, eu li todos os textos que a Sara passou, fiz todos os estágios que a Franciele passou, fiz tudo direitinho, aprendi, era uma boa aluna de biologia, vim aqui com os meus alunos, estou aqui, fiz essa prática pedagógica. No entanto, quando eu fiz uma avaliação para ver se os alunos tinham aprendido, eles não aprenderam. É diante dessa situação que você vai poder ter a grande oportunidade de aprimorar a sua prática. É quando der errado que a gente vai aprender. Porque se tá dando certo, eu vou continuar na mesma. Mas se não deu, você vai ver que muitas vezes isso vai acontecer, é o momento de você utilizar esse processo para poder aprimorar a sua prática nos seus cursos de formação continuada. Você vai ter que mostrar para os seus alunos que o conhecimento reflete o processo histórico da sua própria Constituição, ou seja, nada está pronto e acabado. Porque, veja bem, ainda mais nós, professores de biologia e de ciências, se a gente chega na sala de aula já dando um conceito fechado, qual que é a impressão que a gente passa para os alunos? Que tudo que se tem para saber sobre determinado aspecto já se sabe. É como se o conhecimento sobre aquilo estivesse totalmente esgotado, o que é uma inverdade, porque o conhecimento científico ele é construtivo. Ele não se dá por encerrado porque a gente descobriu determinada coisa. Isso que nós sabemos é o que nós temos até então. A ciência, com seus métodos, com seus objetivos, com as suas possibilidades, chegou até aqui, queridos alunos. É isso que nós temos para você. Esse é o limite? Não. O céu é o limite. Aliás, nem o céu nem pode ser considerado limite. Nós podemos ir além. Se você mostra os conhecimentos acabados, não mostra um processo histórico de construção desse conhecimento, você vai não estabelecer um pensamento de como que a ciência é formada. Você vai estabelecer um pensamento fechado de que isso é isso, aquilo, aquilo. Um conhecimento de memorizar conceitos. Não é isso. Não é isso que nós queremos passar para os estudantes, porque assim nós não vamos estar colaborando para construir o pensamento científico, eles se familiarizarem com a forma de produzir conhecimento da ciência. E isso vai afetar a aprendizagem dos seus alunos. É nesse contexto que você vai ter que fazer sua formação continuada. O conhecimento ele é pertinente, ele exige um esforço de reelaboração constante. Não é, como eu acabei de falar, não é algo pronto, acabado, fechado, mas ele é constantemente reelaborado para ele se retroalimentar. Não existe fim, nós estamos cada vez mais jogando luz sobre o conhecimento, sobre algo, sobre um objeto, sobre alguma coisa que a gente quer desenvolver. Não podemos pensar que está pronto, acabado, porque isso vai matar todo o fundamento da ciência. Aí você ensina isso para o seu aluno, você vai construir nele ou desconstruir nele todo um processo de como que funciona a racionalidade científica. Independente disso, de todas essas questões, o curso de formação continuada vai ter que trazer na aprendizagem, para a sua aprendizagem dos seus alunos, mudanças na rotina do trabalho. Nós estamos lá, já fiz a minha aula sobre divisão celular, tem 5 anos que eu dou a mesma aula de divisão celular dos meus alunos, deu certo, achei um método, uma receita de bolo que eu sempre trabalho com essa maquete de células, eles pegam uma gelatina, colocam na mesa, pegam umas frutas e simulam as organelas e sempre deu certo. Eu não vou mudar essa rotina de trabalho. Tem 6 anos que eu dou essa aula para os meus alunos. Será? Será que você está no comodismo? Será que você não está pensando que todo mundo é igual? Cada turma é uma turma, as pessoas são diferentes, obviamente, suas práticas, suas estratégias de ensino também serão diferentes. Elas deverão estar em acordo com essas novas realidades que você estará adiante sempre que você começar a trabalhar com um grupo de pessoas diferentes, com um contexto social diferente. Tudo isso, gente, se você não considerar mudanças na rotina do trabalho, considerar que o conhecimento como professor de biologia, ele exige um esforço de reelaboração constante, que esse conhecimento, ele é uma reflexão de um processo histórico, inclusive o seu próprio conhecimento como professor, ele está relacionado com as etapas da sua vida.
E se você não trabalhar, especialmente em cima daquelas situações que são insucesso escolar, você não vai estar considerando a aprendizagem dos seus alunos. Então, e os cursos de formação continuada não terão efeito nenhum para você, vai ser só uma lista de cursos que você vai fazer. Então, todos esses aspectos devem ser considerados. O professor, então, ele tem que dominar uma série de saberes. Que saberes são esses, gente? O saber disciplinar, o curricular, ciências da educação, tradição pedagógica, o saber da experiência e o saber da ação pedagógica. Cada um deles está relacionado a habilidades que nós desenvolvemos ao longo da nossa formação acadêmica e ao longo da nossa experiência como docente na sala de aula. Todos esses saberes são construídos. E podemos dizer que o saber disciplinar e o saber da ação pedagógica são os que mais afetam e causam insucesso e inconclusões no processo de ensino-aprendizagem. O que seria o saber disciplinar? O saber disciplinar é o saber daquela matéria que você trabalha, você saber sobre divisão celular, você saber sobre fotossíntese, você saber sobre os processos da clonagem, da reprodução, dos transgênicos, você ter um conhecimento embasado sobre aquilo que você está ensinando. A gente só ensina aquilo que a gente sabe. Se o nosso conhecimento ele é limitado, nós também ensinaremos de forma limitada aos nossos alunos. E isso afeta muito o processo de ensino-aprendizagem. Outro aspecto é o saber da ação pedagógica. Porque, meus amigos, não basta apenas saber a matéria, né? Isso não é suficiente para a gente ter sucesso no ensino-aprendizagem. Você tem que saber como trabalhar isso com seus alunos. São saberes diferentes, não é a mesma coisa. Saber muito de biologia não significa saber dar aulas de biologia, ser um bom professor de biologia. Para isso, você precisa saber você ter domínio das ações pedagógicas, ou seja, você ter uma atuação que está coordenada com a idade dos seus alunos, com o contexto social dos seus alunos, com os aspectos cognitivos, emotivos, psicológicos, tudo. Porque se você aplica uma técnica, você aplica um jeito de trabalhar que está incoerente com a idade mental dos seus alunos, com o que eles já sabem sobre aquilo, com a experiência que eles já trazem com aquilo, sua prática, por mais brilhante que seja, ela vai ser ineficaz. Então tem que ter uma adequação entre ação pedagógica e saber disciplinar para você ter um sucesso no processo de ensino-aprendizagem. E aí, eu tenho consciência desses problemas? Será que eu estou diante dessa aula aqui pensando assim, nossa, mas eu estava talvez bem distantes dessa realidade, eu não tinha pensado nessas questões. Será que eu tenho alguma experiência docente? Eu pergunto vocês já tiveram contato com sala de aula? Já tiveram alguns alunos? Já deram aula? Se você já teve esse contato, você certamente vai ter consciência desses problemas, porque esses problemas, eles só surgem na nossa frente quando a gente começa a dar aula de verdade na sala de aula, quando a gente assume uma turma a responsabilidade de ensinar determinada matéria para aqueles alunos. Até então, isso fica só na teoria. Então, são conhecimentos práticos. Por isso que a gente reforça tanto a importância do estágio como um momento de você ajuntar ali esse saber, esse conhecimento teórico e conhecimento prático. Por isso que é tão importante. Porque se você não tiver isso, você só vai ter consciência desses problemas quando você estiver diretamente na sala de aula. Isso que a gente chama de consciência por contraste, ou seja, aquilo que a gente sabe, porque a gente já entrou em contato com aquilo, a gente já sabe que aquilo é difícil, aquilo precisa ser melhorado. Bom, é isso da nossa segunda aula. Vamos para o nosso terceiro vídeo.